Gente, eu tô com uma ideia aqui, um projeto, um patrocínio legal, mas eu precisava saber quantos seguidores vocês têm. Se depender disso, perdemos. Sério, Vicky, você não tem 1 milhão ainda de seguidores? Quem me dera. Cassiano, pelo menos 200 mil? Não. Se fosse 200 testemunhas, aí eu poderia. Não, são poucos. E você? Eu tenho seguidores, eu tenho testemunhas. Eu queria saber de vocês, porque a gente está falando hoje sobre redes sociais. E sim, redes sociais. A gente falando de redes sociais, o número de seguidores importa e muito. E aqui nós temos alguns seguidores, porque não estamos sozinhos, obviamente. Vicky Araújo. Olá, tudo bem? E Alexandre Cassiano. E aí, gente, eu tô mais seguindo vocês do que vocês seguindo a gente, hein? Presta atenção nisso aí. Vamos inverter esse jogo. Como? Bom, começa seguindo a gente naquela outra rede vizinha lá, ó. Tá aqui, ó. Porque a Vicky do futuro vai colocar isso na edição. Ó. Pronto. Resolvido. Segue a gente. Lá naquela rede. E se você fizer isso, vai fazer com que a gente consiga alcançar, sim, a quantidade de 100 mil seguidores, talvez? Sonho, né? 1000 seguidores, vai. Vamos ser mais modestos? 1000. 1000 tá bom. 1000 tá bom. Por quê? Nós estamos numa época em que rede social, se você não tem uma quantidade significativa de seguidores, você não é ninguém. Ou o seu trabalho não tem nenhuma valia, ou possivelmente você está fazendo alguma coisa errada. Será que é certo isso? Não! Eu acho que não. Mas o que mais está pegando hoje em dia, o que é de pior, na verdade, quando as pessoas avaliam o seu valor por isso. Então, se eu não tenho muitos seguidores, então significa que eu não sei nada, que eu não sou boa no que eu faço, que eu não sou popular o suficiente, que, sei lá, péssimo. Isso a gente não está falando só das redes sociais comuns de brincadeira, a gente está falando de redes sociais até de trabalho, né, Cassiano? Inclusive, né, quando a gente fala no ponto do trabalho, a gente tem uma outra questão, que é o personagem criado para agradar, para poder ser aceito, ser querido, ser engajado, ser, quem sabe, escolhido. Por exemplo, o motociclista que está dando grau ali. Fora do grau. Sinto muito, a gente não é para. Possivelmente deve ter alguém com um celular gravando esse grau e daqui a pouco ele estará nas redes sociais. E aí vai estar lá, hashtag Fera do Asfalto. Né? Na prática é só mais um idiota, mas pode ter a possibilidade, se você rolar o feed aí da sua rede social preferida, né, principalmente aquela que tem fotos e vídeos, que você encontre questões como essa e que o nível de curtidas e seguidores seja algo astronômico, fantástico e exuberante. Então, peraí que eu acho que eu vou chamar o cara lá para a gente conversar. 2 minutos. Sempre vai ter. E outra, a gente está falando aqui de quantidade de seguidores em rede social, não quer dizer qualidade. Jamais. Não quer dizer garantia de nada. Às vezes significa muito pelo contrário. Na verdade, significa uma popularidade idealizada, né? Falsa. Mas... Completamente. Até porque assim, se você... Quem vocês seguem? Você segue uma pessoa por quê? Eu sigo porque eu admiro o trabalho dela. É só o que me move para seguir o trabalho de alguém. E vocês? Eu também. E se de repente tiver alguma coisa que não condiz com aquilo que eu acredite ou que eu goste de fato, ou se fere 1.600 direitos humanos, como às vezes pode acontecer, eu deixo de seguir, pura e simplesmente. E o caminho, né, eu também faço da mesma forma que vocês, porque o ponto é, existe uma supervalorização no quesito mídias sociais, né? Porque quando ela era apenas uma ferramenta de cultura, ou cultura não seria bem a palavra, né? Seria um entretenimento, seria uma questão ali de, olha só, eu viajei para um lugar legal, olha que foto legal que eu postei, olha que vídeo legal que eu fiz. Quando isso passou a ser régua moral, ou um processo de venda, ou até uma questão de imposição política, isso para mim perdeu completamente o valor. Aí que eu falo que entra a questão do personagem, né? Existem pessoas nas mídias sociais que elas encarnam um personagem. Elas não são aquilo que elas são aquilo que elas estão vendendo. E somente por estarem vendendo, né, é que tem aquele comportamento. E às vezes o produto não é bom. Né? Afinal de contas, possivelmente você que está nos assistindo agora conhece alguém que, de repente, não teve lá muito sucesso na área profissional e virou um coach que dá curso para ensinar você aí de casa a vender curso.
Que boa ideia, não? A palavra coach, para mim, já me gera tantos gatilhos ruins. Para mim é influência. E outra. Ninguém me influencia a fazer nada. Concordo. Criador. E aliás, eu entrei numa discussão muito feia, porque tem gente que não sabe a diferença entre influencer e criador de conteúdo. Nós somos criadores de conteúdo, mas eu não quero que você faça nada porque eu faço. Eu não quero que você compre nada porque eu uso. Nem que eu tenha 1 milhão de seguidores, eu vou aceitar. Eu estou falando para você fazer isso aqui. Só que tem gente que não produz absolutamente nada e vive de te fazer usar o que ela quer que você use. Exatamente. Só que agora a má notícia disso tudo sabe quem alimenta essas pessoas que criam conteúdos que vão engajar milhões de seguidores? Você. Olha só. Você. A culpa disso é sua. Eu não vou citar. A responsabilidade, tá? Porque vocês que estão assistindo o nosso programa, eu tenho certeza que vocês têm um bom gosto, tem uma régua aí, não é? Tem uma régua aí de qualidade um pouquinho mais elevada, mas muita gente ainda hoje em dia engaja tipo de conteúdo que vai humilhar as pessoas, que vai vender coisas ilícitas ou não 100% legais, que vai vender produtos ou serviços, ou que vai te ensinar a como você começa a acreditar que o seu dia tem as mesmas 24 horas das 24 horas da Virgínia, por exemplo. Né? E do jeito que a coisa vai, né, logo você está comprando terreno no fundo do mar, né, terreno na Lua, né, resort em Marte, porque a galera realmente, né, quem tem limite é município, né? A galera da internet não tem. Eu ia citar outro meme, o golpe tá aí, cai quem quer. Exatamente. Você sabe que é uma coisa que eu estava pensando enquanto o Cassiano estava dizendo, que é verdade, né? Quando virou estratégia de marketing, faça isso, poste nessa hora, poste esse conteúdo, porque aí você vai gerar seguidores, isso aqui. Eu cheguei à conclusão que entrou estratégia, para mim, perde a graça. Deixou de ser fluido, deixou de ser natural. Exato. Você vê quando é ensaiado, quando é estudado para sair daquele... Gente, eu olho e falo assim, foi feito para isso. E além para te enganar. Além dessa estratégia para te enganar, quantos criadores de conteúdo que você consome, que a hora que desliga a câmera, você pode ter certeza que se você encontrasse com ele na rua, ele não ia ser aquela simpatia toda. Olha, eu quero crer que criador de conteúdo eu consigo confiar um pouquinho mais do que influencer. Influencer... Eu não sei se é porque... me chama de velha, nesse momento eu vou adorar ser chamada de velha. Cara, é sério. Falou, faça isso porque eu faço e gosto. Cara, você já me perde na hora, mas me perde na hora. Eu sou capaz de fazer o contrário só porque a pessoa falou. Mas daí até que ponto vocês são influenciáveis? Você se considera influenciável, Cassiano? De jeito nenhum. Sério, de jeito nenhum. Também não. Aliás, anti-influência. Falou para eu fazer, aí é que eu não vou fazer mesmo. O meu ponto, né, e uma coisa que eu vi relativamente de perto, é o ponto onde, às vezes, a pessoa ela é tomada. Isso aconteceu muito, principalmente durante a pandemia. Estava todo mundo fazendo live em 100% do tempo, e toda hora tinha uma live de alguém diferente, não importa o segmento, não importa o tipo de serviço que prestava, estava sempre cheio. E aí, muita cultura inútil foi depositada na mente das pessoas que estavam ali com um processo de vazio por questão de tudo aquilo que a pandemia causou. E aí as pessoas começaram a receber conteúdo e perderam a capacidade de filtrar. Porque, vou dar um exemplo prático aqui. Imagine uma pessoa que foi ensinada, né, por um coach qualquer, de que se ela acordasse às 10:45 da manhã, fosse no banheiro e tomasse um banho gelado, ainda que ela mora numa região serrana e que neste momento a temperatura esteja menos 18 graus, o cérebro dela vai funcionar muito melhor do que os outros e ela vai trabalhar melhor enquanto os outros dormem. Já parou para pensar no quanto isso é idiota? Isso é bem... Pois é, mas milhões de pessoas fizeram isso. Milhões de pessoas acordaram, foram lá, tomaram o seu banho gelado e falaram, nossa, eu tenho agora um novo despertar. Parece que ele comeu sucrilhos Kellogg's e vai despertar o tigre nele. Entendeu? Exato. Mas não, ele foi enganado. Exato. Ele só foi massa de manobra de alguém que queria e fez isso através da internet, através das mídias sociais, depois empurrar nele um serviço, empurrar nele um curso, empurrar nele uma mentoria, onde ele comprou algo com dinheiro que ele não tinha para fazer um curso que ele não precisava e aprender aquilo que ele não tinha qualquer utilidade, né? Ou que muitas vezes ele não tem. Se um coach que vende para você um curso que vai te ensinar a ficar milionário, ele também deveria estar milionário. Se ele está te vendendo, é sinal que ele precisa de dinheiro. Se ele precisa de dinheiro, é sinal que o curso dele não funciona.
Não, ainda funciona para ele ganhar dinheiro. Ah, com certeza. Só ele vai ganhar. Só ele vai ganhar. Porque, inclusive, eu conversava isso com uma pessoa, né? Eu falava, vem cá, por que uma pessoa portadora de todas as suas faculdades mentais vai chegar e vai falar assim, eu vou ensinar você a ganhar dinheiro. Você não sabe ganhar dinheiro, eu sei. Mas é o seguinte, arrasta para cima que eu vou te contar como é que é. E aí você fazia o exercício de arrastar para cima e vinha lá uma ideia mirabolante, com toda uma estrutura, um vídeo muito bem montado, uma trilha instrumental ali para te induzir e para fazer com que você comprasse aquilo. E, de certa forma, você, induzido por todo aquele sentimentalismo e toda a clareza, entre aspas, da mensagem, fez você desembolsar e comprar o curso. Aí, eu conversando com essa pessoa, perguntei assim, vem cá, você já viu a Sadia ensinando como é que cria Chester em casa? Bom. Sabe a ave Chester, aquela que a gente come no final do ano? Uhum. Você não vai querer saber. Você nunca viu. Você nunca viu a ave Chester viva circulando ali no chesteiro, vamos dizer que não seja o galinheiro, seja o chesteiro. Né? Isso aí, obviamente, apenas uma figura de linguagem. Ela ensina? Não. O que ela faz? Ela vende o Chester. Você vê a Volkswagen ensinando a consertar carro? Não, ela vende o carro. Você já viu o McDonald's ensinar alguém a fazer lanche? Bom, eles também não sabem. Desaprenderam ao longo do tempo, é verdade. Mas se quiser patrocinar a gente para explicar como é que faz, a gente aceita. Eu vou parar e pensar. Vocês continuam o programa. Com tudo isso, qual é o interesse que a pessoa tem em você se não é levar o seu rico dinheirinho? E muita gente caiu nisso. Então, mas isso é o próprio influencer. Só ele tá ganhando, ninguém mais Exato. ganha. Mas o problema, Vicky, é que ele fala assim, sabe o que vai acontecer? Você vai ser igual a mim. Você vai ser o meu associado. E aí montou-se diversas pirâmides, onde muita gente caiu do cavalo com tempo, com investimento, porque falou, não, eu vou fazer que nem ele, e sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender e vou escalar. Vai dar super certo. Mas aí vocês estão chegando num ponto que eu queria falar agora. Desde os anos 90, quando tinha no programa de uma famosa apresentadora de televisão loira, infantil, que ela punha aquela mesa de café da manhã linda, maravilhosa, cheia de coisa, para as crianças tomarem café com ela, para remeter a imagem de que se eu tenho um café da manhã tão farto como esse, você também tem. Corta para as redes sociais de hoje. Todo mundo é bonito, todo mundo tem uma casa maravilhosa, todo mundo tem o celular da moda. Todo mundo tá muito bem. E eu já vi influenciador falando nos canais deles, falando assim, não, mas às vezes é melhor você ter o último celular da maçãzinha, mesmo que a sua casa precise de reboco, porque com o celular da maçãzinha você vai poder tirar fotos ótimas e na rede social você vai aparecer bem. Qual é o fundamento de uma mentira? Exatamente, né? Não tem fundamento. É uma enganação. Porque ele também não sabe. Vocês acabaram de dar uma super ideia. Acho que eu vou fazer um curso de como a neurociência do marketing te leva pro buraco. Acho que vou dar um curso disso. E aí, porque a gente tá dando na cara. E às vezes eu tenho que chegar às pessoas. Você tá percebendo como isso daí tá te levando, né? Você tá percebendo que isso daí tá errado, tá fazendo assim. Não, mas é que você vê. Não, olha ali, é nessa palavra. Ó, agora que ele falou isso aí, ó. Isso que ele tá falando é o que te faz, é o que te convence a comprar esse curso. Aí você fala, tá, mas é só por uma questão de ciência? Não. Não é só pela questão da ciência. É a questão do quanto você está aberto e do quanto você dá crédito. Exatamente. A partir da hora que você conhece como chega naquilo, você não cai mais. Mesmo o porque... do jogo do leãozinho. Ah, pois é, do leãozinho, aquele animalzinho, sabe? Aquele lá. Mesmo porque a rede social, ela vai trabalhar em cima de uma coisa chamada algoritmo. E o algoritmo, se você consome um conteúdo ruim, ele vai te trazer mais conteúdo ruim. Se você consome criadores de conteúdos ou influenciadores de péssima qualidade, ele vai alimentar a sua rede social com coisas de péssima qualidade. Então, acaba indo muito naquilo assim, até que ponto eu estou me abrindo para conteúdos de qualidade? Até que ponto é interessante para mim ficar vendo fulano que tem uma casa incrível, que tem o carro do ano, que só viaja de avião. Mas não produz nada. E não produz nada, exatamente. Nada. E aí tem mais uma ainda. O seu algoritmo também é influenciado pelo que os seus amigos curtem. Então, se alguém curte uma coisa, vai aparecer para você. Então, pensa melhor nos seus amigos também. Tem isso, né? Opa! Nossa, não lembrava disso. É uma rede, né?
E o ponto que também vale mencionar a esse respeito é o efeito que isso está causando em você. Porque você olha a casa bonita do influencer no Instagram, você olha a empresa, o helicóptero, o Porsche, enfim, o veículo que o cara anda. Você olha a bolsa que a mulher usa, o sapato, ou o cinto, ou a roupa que ela veste, a maquiagem que ela faz. E isso faz com que você se sinta mal, porque você não tem aquilo que ela está demonstrando na rede social. E aí cria-se um efeito de comparação, onde você olha para você mesmo e fala, nossa, de fato, eu sou uma droga. Quando, na verdade, o seu corre, a sua vida, é a sua vida. Mas espera aí, então a gente está dizendo aqui que nós somos contra a rede social? Claro que não. O que a gente está dizendo, e o que nós queremos levantar com esse tema, é a análise que você tem que fazer para que você não caia no mundo maravilhoso do Instagram ou da LinkedIn, por exemplo. Né? Você aqui, todos que têm uma atividade, atividade profissional, né? Nós temos a LinkedIn. E sabe o que se propaga na LinkedIn? Que trabalhar é maravilhoso, porque gerar resultado é fantástico. Independente se você trabalha numa escala extenuante, você tem um chefe tóxico, que de repente a empresa não te paga em dia ou não te ofereça os benefícios básicos previstos na CLT, por exemplo. Ah, Alexandre, mas agora você vai militar política dentro do Papo Show? Não, eu só estou falando de direitos básicos que são previstos para qualquer trabalhador dentro do território brasileiro. E que na LinkedIn existe a romantização do trabalhar até mais tarde, do não ter tempo para a família, de trabalhar aos finais de semana, de não dormir, né? Enquanto eles dormem, você trabalha, porque é o trabalho que dignifica e, na verdade, você está ficando cada vez mais preso. E aí, nós tivemos um programa anterior aqui, onde nós falamos sobre o cansaço, e aí a gente encontra um dos motivos desse cansaço. Já parou para pensar nisso? Alguém fica pensando que, realmente, se você não dormir, você vai chegar no seu 1 milhão. Se você trabalhar alucinadamente, né, as coisas vão acontecer. Confia. Porque é só porque você trabalha, e eu vou te dizer, não é. Não é. Existe a tal do marketing da atenção. E ele vale tanto para o Instagram, ele vale tanto para a LinkedIn, onde as pessoas só querem propagar aquilo que vai fazer com que elas se sintam exclusivas, diferenciadas e dignas de serem seguidas, porque, afinal de contas, elas são extremamente importantes. Mas, ó, agora aqui, para um minutinho, vai lá nas suas redes sociais, naquela das fotos, e dá uma olhadinha em quem você segue. Quais são as páginas, quais são os criadores de conteúdo, quais são os influenciadores que você segue. Sabe por quê? A sua rede social é um reflexo seu. Sem dúvida. E aí eu fico perguntando, o que eu quero que você vá um pouco mais além do que o Abel falou. Olha o que produzem aquelas pessoas. Que, por exemplo, eu fico pensando assim, eu sigo fulano que participou de um reality show 3 anos atrás. E agora, o que ela faz? Ela continua sendo alguém que vale a pena você ver o que ela produz? Uhum. Espero que sim. Espero que ela seja um ser humano legal, porque o programa acabou. Outra pessoa ganhou. Ou ela ganhou, sei lá. Aí era, por exemplo, um programa de culinária e a pessoa continua mostrando pratos legais lá, ou o que ela tem feito, ou conversa sobre bons restaurantes, não sei o quê. Pronto, vale a pena. Né? Agora, e aí, o que ela tá fazendo? Ela só tá postando o quanto a vida dela é maravilhosa? Repensa. Mas, ó, vou falar, a gente tá falando dos que são febre hoje. Já teve aquele lá que foi o que começou tudo isso, porque o dono é filhote do capeta, que todo mundo meio que saiu, né? Assim, ainda tem uma galera lá sobrando, tem uns gatos pingados, mas assim, aquele sim foi o grande criador do você só vai ver aquilo que eu quiser. Que por infelicidade das coisas ainda é o dono das outras 2 mais influentes do seu dia todo, né? Que é aquele que a gente usa e o das fotinhas. Então, você tá preso nessa aí. Como que sai? Você consegue. Acho que eu vou vender o curso. Como você sai dessa escravização. A gente faz um programa para debater e aí a gente já aproveita e vende o curso, arrasta para cima. Link na bio. Link na bio, que eu vou fazer 3 dias aqui nessa rede. Aí no final eu vou mostrar para você como você... Bom, se bem que assim, eu já fiz coisas muito legais. Começaram nesses aulões de YouTube durante 3 dias e depois você vai conhecer o curso da pessoa. Tem muita coisa boa por aí também. Sim, a gente não está fazendo uma demonização aqui das pessoas que vendem conteúdo. O que a gente está fazendo demonização é de quem vende ilusão. É de quem vende
de quem é um cafajeste, de quem é um cretino, e usa a sua boa-fé para tomar o seu dinheiro. É disso que nós estamos falando aqui. E a gente não está falando só de venda de produto, tá, gente? Eu vejo na rede do Teco Teco, tem alguns influenciadores... Nem falando dessa ainda. Pois é. A rede do Teco Teco tem alguns influenciadores, algumas pessoas que param outras pessoas na rua e elas fazem algumas brincadeiras, fazem algumas perguntas sobre a vida pessoal da pessoa e oferecem dinheiro, ou então oferecem encontros, ou então oferecem possibilidades de ganho para aquelas pessoas. Você vai ver, muita coisa daquilo é armada para vender para você a imagem de que se você estiver andando no shopping 3 horas da tarde, o cara vai parar e falar assim, se você me seguir, eu te dou 200 mil reais. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Desconfie. O que vem muito fácil, vai fácil. Mas agora mudando um pouquinho, sendo um pouquinho nostálgico, eu gostava muito daquela rede social que começou, acho que nos anos 2000, começo dos anos 2000. Acho que eu já posso falar que ela não existe mais, o Orkut. Pode falar. Orkut. Não, acho que foi antes, né? 2000. Foi antes até? Foi. Foi final da década de 90. Então faz muito tempo. Não, foi 2000 mesmo. Foi comecinho 2000. Porque o Facebook é de 2008. Então, o Facebook, o Orkut é anterior 2007, a isso. Hein? Porque acho que eu tenho desde 2007. Acho que é 2005 até. Eu sei que eu fui bem no começo, era mato. Vamos ver ali. Eu adorava o Orkut. Vamos ver que o Orkut seja de 2000 a 2004. Meados ali do comecinho dos anos 2000. O hype dele. E no Orkut era muito legal que, assim, por exemplo, eu gosto de comer bolinho de chuva com arroz e feijão. Eu ia lá, criava uma comunidade. E só quem gostava de comer bolinho de chuva com arroz e feijão entrava naquela comunidade. E não ia ter ninguém para encher o meu saco falando que o fato de eu gostar de bolinho de chuva com arroz e feijão estava errado. Hoje em dia, se eu postar assim, nossa, o dia está lindo, gostei do sol. Nossa, mas o que você tem contra a lua? Nossa, mas o que você tem contra a noite? Ah, então se você não gosta da noite, você é uma pessoa ruim, você é racista. E aí a coisa vai tomando uma proporção que você fala, cara, eu só falei que eu tava achando o dia bonito. Não, você não pode se sentir bem, você não pode se sentir mal, você não pode estar feliz, você não pode estar triste, você não pode se gostar, você não pode se detestar. Você não pode, você não pode, você não pode, você não pode, porque você sempre vai atacar alguém. Ai, ó, é o nosso programa passado. Cansa. Cansa. E cansa num aspecto onde, como a rede social ela é sua, você posta o que você, eu disse você, quer postar. E eu não preciso gostar. Eu preciso respeitar o que você postou. Exato. Aí você fala, tá, mas você estava metendo os pau no influencer até agora porque você não gosta dos influencers. Repito, a gente tem que discernir o que é mau caratismo, o que é gosto pessoal, o que é safadeza. Então, se a gente não filtrar essas 3 informações dentro do processo da análise, a gente vai fazer uma generalização burra, obviamente. Mas quando eu falo do influencer, eu tô falando assim, é pejorativo mesmo. É alguém que você vê que a pessoa não vive daquele jeito, ele faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Então, assim, na vida dele, por exemplo, eu tô indicando esse batom, mas eu claramente não tô usando. Você nunca me viu usar uma coisa assim aqui, mas eu que estão me pagando para fazer. Tá muito na cara que a pessoa só tá fazendo porque tá sendo paga. Não é natural, não é orgânico, não faz parte da vida dela se não fosse porque tem dinheiro envolvido. Para mim fica muito claro e às vezes me espanta como não fica claro para todo mundo. Agora eu vou fazer uma pergunta então, baseado nisso. Vocês acham mesmo que a Xuxa usava Monange? Nunca. Lembra que ela ia mergulhar? Ela mergulhava numa banheira cheia de Monange. Todo o frescor e o toque sedoso de Monange. Não. Jamais, da mesma forma que aquele influenciador que fala para você, curta minha foto e acesse esse link que você vai ganhar uma promoção maravilhosa para ganhar um celular e no fim das contas você vai estar entrando em uma plataforma de jogos disfarçada de produto. E aí aquele cara do Sucrilhos Kellogg's vai estar lá nesse lugar te esperando. Pois é, esse influenciador também não joga. Então eu acho que é o momento aqui até da gente fazer um alerta de conteúdo sensível. Por quê? Milhares de pessoas estão acabando com as suas vidas por causa dessa porcaria desses joguinhos de azar. Ah, mas tem alguns que são legalizados. Realmente, tem alguns que são legalizados. Só que... Não sei por quê, porque no Brasil o jogo é proibido. Exatamente. O site não pode ser hospedado aqui, ou seja, essas pessoas que criam sabem que isso é ilegal. Não, mas as leis das bets, por exemplo, isso está regulamentado. Está regulamentado. Devia. Não deveria. Então, aí a gente cai no barco da corrupção de novo. É a história da captação de impostos, né? A legalização das bets, ela não foi um processo para
simplesmente tornar legal e deixar o consumo consciente. É para arrecadar imposto. Muito pelo contrário, Mas o consumo não é consciente, né? Elas ainda não pagam imposto. Paga. Aqui se Muito paga. menos do que deveriam. Estão Aqui querendo se a paga. regulamentação exatamente por causa disso. Sim, foi uma forma, né? Que é feito. De trazer algum Na recurso. verdade, deve ser assim, o valor que uma pessoa perdeu na vida. Exatamente. Né? Porque elas são todas hospedadas na Hungria, na Bélgica, na Hungria, na Não tem Bulgária. nada aqui, né? Não pode ser nada aqui, porque não pode. Tanto que assim, você não vê um cassino aqui, mas você entrou em alto mar, ei, bora jogar! Uma grande folia. Uma grande folia. Só que isso vai levar muito assim, ao tipo de rede social que você segue, o cuidado que você tem e o filtro que você faz. Muita gente acaba com a vida por causa desses joguinhos de azar? Sim, mas muita gente também pode acabar com a vida porque, por exemplo, nós temos pessoas que divulgam milagres, que divulgam promessas, que divulgam produtos que às vezes você vai comprar e você não vai receber. Quem nunca ouviu da história de um anúncio comprado em rede social? Você compra um produto X e chega em casa você recebe um tijolo. Eu já ouvi essas histórias, nunca aconteceu comigo. Mas já aconteceu, questões. A minha mãe, por exemplo, já comprou, era para ser 2 pares de tênis, veio um par de tênis. Não tem ninguém para você conversar. Não tem. Mãe, agradeça que veio um, porque... E se vê, e quando vem, né? Quando vem, exatamente. Poderia ter vindo o tijolo. Exatamente. Esse filtro que você tem que fazer nas redes sociais é não acreditar em tudo que você vê. Porque o que vai ter de propaganda em rede social tentando te induzir a consumir alguma coisa ou acreditar em alguma coisa, acho que é o que mais tem. Sim, e depende também do... É complicado, porque assim, o brasileiro tem um déficit de compreensão que é bastante alto. Eu já falei aqui várias vezes, quando eu fiz faculdade de jornalismo, eles falavam pra gente na faculdade, você tem que escrever como se estivesse conversando com uma criança de 4 anos. Hoje em dia já baixou, já é para 2. O problema é que a criança de 2 anos já está no celular, né? Então, e ela também está comprando coisa... Eu conheci um caso de uma pessoa que, assim, ia no pai dormindo e pegava o dedo para comprar coisa para o Roblox. Meu Deus do céu. E aí, quando o pai viu o cartão... Exatamente. Aí a criança... Eu vou dizer que eram milhares de reais. Meu Deus. Agora eu quero perguntar para vocês, já que a gente está falando tanto alguns dos malefícios das redes sociais, o que vocês consomem na rede social de vocês? De bom, de legal? Eu consumo bastante conteúdo musical, cantores e músicos, muita coisa. Também conteúdo sobre rádio, conteúdo sobre comunicação e shows, basicamente. E você? Bom, primeiro a gente precisa pensar que assim, o Zazap é rede social. Aqui é uma rede social. Né? Então tem aquelas que você só posta coisa e tem as que você consome mesmo, que também não deixam de ser redes, né? Eu gosto de dar uma driblada no meu algoritmo, eu adoro dar um susto de vez em quando nele, mas vamos dizer, nessa rede aqui, astronomia, ufologia, mandem coisas sobre alienígenas para mim, porque eu amo. Música, arte, é isso, né? É engraçado, a gente está vivendo uma época no Brasil de muita polarização de muita coisa, mas não é só um canal, mas tem vários canais que fazem esses debates assim, 20 fulano contra 1 ciclano. Eu já fui chamada, por exemplo, pra você ter ideia de como isso tudo é armado, eu já fui chamada como atriz para participar de vários. Tá vendo? Bom, eu já fui chamada para trabalhar como atriz nesses casos reais. Pode começar, minha carreira começou em 92. Então, de lá até a semana passada, eu já fui chamada para fazer casos reais. Estamos dizendo que são todos assim? Não. Alguns podem ser reais. E muitos desses, e pelo menos os que eu busco consumir, são nesse sentido de acender um debate, de você entender opiniões que nem sempre vão ser iguais às suas, mas que vão te fazer refletir e falar assim, não, mas espera aí, talvez nesse ponto eu esteja errado. Ou então, não, peraí, eu achava que era uma coisa e a outra. Então, eu acho que uma parte da prestação de serviço da rede social é fazer com que a gente consiga refletir sobre um monte de coisa. Sim, é uma coisa bem importante. Por exemplo, eu falei até no programa passado, eu não assisto mais noticiário, mas eu tenho canais aqui nessa rede, por exemplo, que eu confio numa opinião isenta, eu confio numa opinião que não vai ser total e completamente manipulada, como está acontecendo com a imprensa. 99% da imprensa no Brasil hoje tem uma agenda. O que é agenda? Um plano, uma estratégia. Quer te levar para algum lugar. Então, peraí, eu não quero esse tipo de lavagem cerebral não me pega. Então, tem muito canal de notícia que eu vejo aqui nessa rede.
que me faz sair da bolha. Porque, assim, cara, entenda, você está ouvindo esse discurso é feito para você pensar de tal forma. Esse discurso é feito para você pensar que a situação lá fora é de um jeito e, na verdade, é de outro. O que o algoritmo faz de pior? Ele te deixa numa bolha. Você fica pensando que, sei lá, você levanta e nesse dia o sol tá verde porque essa bolha está dizendo para você que é assim. E você não consegue sair disso. Porque o seu algoritmo, a sua bolha, as pessoas que você conhece, tá todo mundo falando só disso. Sabe então vira realidade. Meu algoritmo, é muito perigoso. Sabe o que ele tem falado muito? Sobre os legumes falantes. Sim, meu algoritmo ultimamente tem feito, e eu acho o máximo. Abel, é uma coisa idiota, é uma coisa besta. Gente, rede social às vezes é para você se idiotizar um pouquinho também. Sabe? Porque se fosse para ter cultura, a pessoa ia assistir a TV Cultura. Ler um livro, ao invés de ficar na rede social. Neste momento aqui com o Big Brother Brasil passando, e todo ano eu falo a mesma coisa, né? Por que não desliga o Big Brother, ele vai ler um livro, vai aprender alguma coisa? Se todo mundo que fala isso fosse fazer de fato o que está pregando, a TV Cultura seria o primeiro lugar de audiência. Importante. Mas não é o que acontece, né? Ou seja, a gente tem a hipocrisia do sentido da procura da cultura, em alguns casos, né? Que o pessoal, eu me recuso a ver. Gente, assiste o que você quiser, só não enche o saco. Ao mesmo tempo em que a gente vive num país em que todo mundo tem a liberdade de assistir o que quiser. Quem gosta de assistir o nosso conteúdo, vai assistir o nosso conteúdo. Quem não gosta, vai consumir o conteúdo daquela pessoa que fica humilhando pessoas na porta de um rancho para conseguir entrar e ter 15 minutos de fama. Mas o mais importante de tudo isso é qual é o teu senso crítico para escolher o que você vai consumir. Tem muito disso. Na era do é só desligar a televisão, é só mudar de canal, é só não clicar, não sei o quê. É o que todo mundo vê. Gente, jura? 2026 é o que todo mundo está ouvindo? É o que todo mundo está vendo? Jura? Às vezes também seja pode ser. Que muda, seja aquele que fala, cara, não sei como você consegue. Olha, tenta esse. Assiste esse, vê se você gosta. Não raro a pessoa fala, putz, que legal. Porque se você é amigo da pessoa, você confia no discernimento dela, você confia no julgamento dela, você confia na opinião dela. Você vai falar, bom, tá, se eu mostrar isso, pode ser legal. E ela vai assistir e vai falar, tem um outro jeito de pensar. Agora, todo mundo tá fazendo. E nessa ideia do todo mundo tá fazendo, eu também não acho legal. Por exemplo, aqui, vou pegar o exemplo nós aqui. Eu sou uma pessoa que eu gosto de consumir conteúdo de... Eu ia falar conteúdo. Conteúdo de reality show. O Big Brother, eu não acho que é um programa que vai me fazer pensar, refletir sobre a humanidade, sobre o pensamento humano filosófico dos anos 2026. Você ia ler o Dostoiévski. Você entendeu? Mas eu gosto de assistir. Vai me acrescentar? Não vai. Mas vai me fazer perder alguma coisa? Vai fazer eu perder tempo. Mas é uma escolha. É uma escolha. Não, é que você vai fazer eu perder alguma coisa? Vai fazer eu perder tempo. Entendeu? Eu adorei isso. Que é precioso. Às vezes esse tempo eu posso gastar lendo um livro, dormindo, descansando. Mas eu escolho fazer isso. Da mesma forma que tem gente que escolhe, sei lá, ver esses vídeos que fica de jogos online. Assistindo resenha. Resenha, isso. Gameplay. Gente, eu acho isso muito louco. Eu fico vendo a outra pessoa jogando. Eu não consigo achar. Não tô eu que tô jogando, é outra pessoa. Mas, aquela sensação assim do cachorro assistindo o frango rodando lá na televisão. Sim. Eu já assisti quando assim, a pessoa, o comportamento da pessoa me interessa. Aí pode ser. Então, sei lá, aquela pessoa que assim, quando você acha a pessoa tão interessante, tão fascinante, que você assistiria ela, como é que falava antigamente? Assistiria ela lendo a lista telefônica. Não é? Isso. Nossa, faz aí, eu tô te vendo que você é legal, você é interessante, você vai fazer um comentário, que eu imagino que seja nós, você não precisa ver a gente, né? Mas assim, aqueles 3 falando são divertidos, é vídeo de companhia, como a gente fala hoje em dia, né? No YouTube você fica assim, você tá lá, de repente você tá jogando um joguinho, ou você tá, sei lá, no meu caso, fazendo as unhas, não sei o que, tá um vídeo, você tá escutando, tá conversando com o vídeo. Vocês conversam com os vídeos que vocês assistem? Às vezes, sim. Já teve gente que falou peguei fazendo isso. É? Já teve gente que fala assim, teve uma hora que o Abel falou um negócio que eu pensei, é isso aí, Abel, eu concordo com você. Ao invés de falar, escreve aqui embaixo, porque aí você vai estar se comunicando com a gente. E aí, dá um like, aproveita, dá um like. Já curtiu? Já se inscreveu? Já meteu o dedo no badalo? Por favor, vai lá, agora. Aproveita enquanto tá passando o avião, e de repente pode ter interferência. Vai lá, curtiu? Um desenho? Comentou? Fala, aquela hora que eu vi que fala aquela bobagem ali, eu pensei, como eu vi que é tonta. Isso também é engajamento. Afinal de contas, se tem uma coisa que as redes sociais precisam, é a palavra engajamento.
Isso. Então, Perfis e pessoas precisam. Ai, isso é uma coisa importante de falar também, porque eu percebo que eu viro e mexe tem que lembrar as pessoas. Quando você assiste um vídeo, ai, olha lá, aquele lá, você viu que aquele cara falou sobre não sei o que, você vai lá para assistir, para ver o absurdo que o cara falou. Aí você deixa um comentário xingando não sei o que. A máquina que está lendo só viu mais uma pessoa que assistiu e mais uma pessoa que comentou. Ela não tem discernimento. Então, ela fala, nossa, ele gostou. A história do não engaje, que vem do inglês é feio, não contribua. Você não precisa dar like, você já deu a visualização e já comentando, mesmo que você esteja xingando a 10ª geração do sem vergonha, isso foi engajamento. Então, quem você não gosta, o hater, vai lá, o hater está assistindo, o hater está comentando, isso chama engajamento, vai mostrar. Lembra que a gente fala aqui? Quando você dá o like, o YouTube mostra para pelo menos 5 a 10 pessoas. Você foi lá, você não deu like, mas você está comentando. Você é um idiota, você é um idiota, você é um idiota, você é um idiota. Esse idiota está sendo visto por mais 100 pessoas só por causa do seu monte de comentários. Já diria a filósofa cantora Taylor Swift, haters gonna hate. Quem odeia vai continuar odiando. Entendeu? Eu acho que é um momento, a gente já está com o tempo já um pouquinho no limite, eu acho que agora é o momento de você parar e pensar, o conteúdo que eu sigo me acrescenta de alguma coisa? Me acrescenta, legal. O conteúdo que eu sigo já fez sentido algum dia, agora não faz mais? Tem um botão maravilhoso nas redes sociais que é deixar de seguir. Deixar de seguir. É bom usar de vez em quando. Mas, se você tem um vício em rede social, que como eu, antes de dormir, pega o celular e fica lá com aquela tela na sua cara e dorme tarde, ativa um recurso que a maioria dos aparelhos eletrônicos tem, é um período de descanso, que ele vai vir um aviso falando assim, hora de dormir, hora de desligar um pouquinho das redes sociais, hora de viver fora das telas. É a musiquinha do Cobertor Paraíba, só que em forma de celular. Faz isso. Desconecta. Faz isso que eu acho que vai ficar legal. Sei lá, vamos mais longe. Gente, a luzinha do celular atrapalha tanto no cinema, no teatro. Desliga mesmo. Nada de ruim vai acontecer naquelas 2 horas. Nada que você não possa deixar para daqui a pouco. Desliga, porque a pessoa vai lá dar uma olhadinha, pá, aquela ilusão feita na fila inteira e na pessoa de trás, isso aqui. Aquilo enche muito o saco. Ó, minha mão aqui, ó. Desconecte. Isso já quer dizer que a gente precisa fazer qualquer dia um programa falando sobre pessoas mal educadas no cinema e no teatro. Fica para uma próxima pauta. Viremos com ela. Quem viver, verá. Só para fechar o nosso tempo aqui e comentar mais um fato curioso da LinkedIn. Semana passada teve um comentário de uma pessoa que ela é selecionadora, né, de RH de uma empresa, e ela comentou assim, com toda a empáfia que lhe cabia, dizendo: o meu post aparece para 246 mil pessoas. Se você comentar aqui, essas 246 mil pessoas vão ver. Claro. Aí eu engajei e disse assim: duvido. Vou comentar aqui e vamos ver quantas pessoas vão curtir. Se as 246 mil curtirem, eu acredito em você. Nossa! Resultado, 2 pessoas curtiram, são 2 amigos meus. Entendeu? Ou seja, ela comentou para engajar. Mas sabe o que é pior? E aí eu falo do porquê que eu chamo o LinkedIn de LinkedIn, né? Eram os comentários embaixo. Eram coisas assim que, na boa, a pessoa ela pediu para o ChatGPT escrever aquilo, ela se preocupou muito em ser extremamente polida, educada, para puxar o saco da pessoa que estava fazendo aquela publicação. Verdade. Ela puxava pessoas puxando o saco. Porque de fato o engajamento é muito importante. Olha, que precioso o seu conteúdo. E que não sei o quê. E que não sei o quê. Gente, ela só queria engajar e ela conseguiu. Porque tinha mais de 1000 comentários. E os comentários eram mais doentes do que a postagem. Porque a postagem foi para engajar de fato. Sim. Mas o comentário lambendo foi um pouco pior. E eu acho extremamente grave esse comportamento que acontece numa rede profissional, onde as pessoas elas estão em busca o tempo inteiro da autopromoção. Sim, para se vender, né? De um jeito falso. O LinkedIn deixou de ser uma rede social de trabalho, virou uma vitrine de ego. Exatamente. Uma vitrine de ego. Então, gente, parem. Se você tem, de repente, esse hábito, não, eu vou me autopromover. Você executou uma coisa legal, você fez uma questão relacionada à sua área de atividade, posta, ok. É super bem-vindo, vai engajar, ok. Agora, você
se autoglorificar para tentar convencer alguém da sua competência, isso não é suficiente. A sua competência não vai aparecer na fotinho que você postar, esteja no congresso que você estiver, no evento que você estiver. A sua competência, ela só pode ser vista dentro daquilo do trabalho que você executa. A postagem não demonstra competência, queridos. Então vamos acordar para a vidinha, vamos viver vida real, vamos ser reais, vamos parar de fantasiar as coisas e, principalmente, deixar de dar engajamento e bater palma para maluco dançar, como dizia Ricardo Boechat. E não acreditar em tudo que você vê na rede social. Filtre, busque informação. Mas a gente é de verdade. Eu vou fazer o 360 aqui, que a gente estava falando da estratégia no começo e do marketing, não sei o quê. Às vezes, você deve ter ouvido o termo bot. Às vezes você posta uma coisa, tem lá um comentário que vai ser assim, sim. cara, esse é o que vai fazer todo mundo enlouquecer. Aquela pessoa provavelmente não existe, então não vai brigar com ela, não perca o seu tempo, a sua energia, porque depois, dependendo de como as pessoas atacam, né, se toma um ataque pessoal numa opinião que você, né, comentou sobre, sei lá, outro dia uma pessoa foi me comparar com glutamato monossódico, que eu falei esse negócio, né, que é cientificamente provado, o glutamato monossódico é feito para o seu cérebro e seu estômago acharem que você não está saciado, ou seja, você vai continuar comendo, né? Então é aquela lá que tem um nomezinho em japonês. Então, e aí a pessoa falou assim, como é que eu falei? Mas é uma coisa que faz muito, muito mal. Aí ela falou assim, você tem cara de que você não sabe mesmo quando parar de comer. Olha isso. Nossa. Aí você vai olhar aquele perfil não existe. Mas é. Bot é feito para isso, é só para mais um monte de gente sair xingando o que aquele cara falou, sei lá, você segue um canal de esquerda, vem um direitista lá e coloca bot. Não se preocupe em responder aquela pessoa, porque aquela pessoa não existe. E isso faz parte da estratégia, porque o bot vai lá, comenta, vem um monte de gente, xinga, aumenta o engajamento. Automaticamente, aquela página ela vai vender um conteúdo publicitário falando, olha, eu engajo porque eu alcanço X mil pessoas. Igual aquela moça do RH dos 46 mil. Exato. Basicamente, 46 mil pessoas podem ver. Porque essa pessoa foi muito arrogante. Muito específica também, né? Porque ela apontou. Você seguiria uma pessoa tão arrogante? Olha lá, pronto, 360. Galera, eu acho que... A gente vai voltar e a gente vai... Cada hora vai pipocar um tema novo, um subtema novo, porque é um assunto muito vasto, muito amplo. Infelizmente, não podemos ficar aqui por muito mais tempo falando com você sobre isso. Talvez uma parte 2. A gente poderia, mas ninguém vai aguentar. Então tá tudo bem, a gente faz de novo. Parte 2. A ideia é, o mais importante de tudo isso que a gente falou é @papo_show, a nossa rede social. Aqui na tela para vocês. Isso aí. Entendeu? Se não segue a gente agora. Vai lá rapidinho. E com isso eu encerro o nosso programa de hoje, agradecendo a nossa participação de Vicky Araújo. Obrigado. Obrigada, meninos. Obrigada, galera. Até semana que vem. Cassiano, muito obrigado. Sempre um prazer, hein? Gente, vemos vocês no próximo programa. Muito obrigado para quem ficou até agora e até a próxima.